Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1, verso 9, e o tema desse devocional é servindo a Deus de todo o coração. O texto diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Paulo, ao se apresentar aqui aos cristãos de Roma, ele revela um detalhe precioso da sua vida espiritual, um segredo. Ele revela algo pra gente que fez total diferença no seu ministério. Sabe qual é esse segredo? Olha de novo aí o que diz Romanos 1, verso 9. Deus, a quem eu sirvo de todo o meu coração. Paulo não estava falando aqui apenas de atividades ministeriais, não. Ele estava falando de uma vida completamente rendida a Deus. Ele não está falando de uma agenda. Olha, eu tenho uma agenda, eu vou servir como voluntário no dia tal, na escala tal, no horário tal. Não, não é sobre isso. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a minha vida é do Mestre, a minha vida é de Jesus. Eu sirvo a Ele a tempo e a fora de tempo, 24 horas por dia, e eu faço isso com todo o meu coração. Hoje, muitas pessoas querem servir a Deus com as mãos, mas não querem servir com o coração. Muitas pessoas querem servir a Deus com seus talentos, com a técnica, mas sem coração. E o apóstolo Paulo em nenhum momento falou da técnica, em nenhum momento falou dos talentos. Ele está o tempo todo falando do coração. E eu quero perguntar a você: você serve a Deus hoje de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma? Ou você serve a Deus entregando para Ele as sobras de quem você é, as sobras do seu tempo? Você serve a Deus com as suas mãos, mas não com o coração? Você serve a Deus pensando nos benefícios e não com a intenção de agradá-lo? Você serve a Deus pensando no que você vai receber, sabe, elogios, aplausos, reconhecimento? Ou você serve a Deus com o único propósito e objetivo de agradá-lo, sabe, de glorificar Ele? Paulo servia a Deus de todo o coração. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria destacar para vocês aqui é que Deus se importa mais com a postura do nosso coração do que com a postura das nossas mãos. Deus está mais atento ao nosso coração do que ao nosso comportamento. Por isso é muito importante que você reflita sobre as suas intenções, sobre as suas motivações, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor conhece o coração. A segunda coisa que eu observo nesse texto é que o verdadeiro servir, ele nasce de um coração rendido e de um coração entregue. Quando o nosso coração não está rendido e nem entregue, nós servimos mais como alguém que presta um serviço. Nós servimos mais como alguém que faz e executa uma função. Não há impacto, não há nada espiritual, não há nada sobrenatural. A terceira coisa que eu aprendo é que o serviço verdadeiro, ele permanece mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplauso. Por quê? Porque a motivação dele é agradar ao Senhor. A motivação é glorificar a Deus. Então o verdadeiro serviço, ele permanece. Quem não serve de todo o coração, quem não serve amando a Deus, quem não serve para glorificar a Deus, vai parar se não tiver reconhecimento, vai parar se não tiver aplauso, vai parar se não tiver recurso. Mas quem ama o Senhor, ele permanece mesmo diante das situações adversas. A quarta coisa que eu aprendo: o evangelho não é apenas o que pregamos, é o que vivemos. O evangelho, ele não é só o que nós demonstramos, ele é o que nós vivemos. É impossível eu falar com autoridade de algo que eu não vivo. É impossível testemunhar de algo que não é verdade no meu coração. Por isso eu quero te perguntar: você hoje tem servido a Deus ou você tem servido a si mesmo? Segunda coisa: você tem servido a Deus de todo o seu coração ou apenas com os seus talentos e os seus conhecimentos? Terceira coisa: qual é a sua motivação ao servir a Deus? É receber reconhecimento, aplausos, recursos, fama, ou a sua verdadeira motivação é glorificar o coração de Deus? A quinta pergunta é: você permanece servindo a Deus mesmo quando
a situação é adversa, mesmo quando você não recebe reconhecimento e aplauso, você continua, você é perseverante? O que você pode fazer a partir dessas perguntas? Primeiro, examinar o seu coração. Segundo, investir mais tempo na sua relação com Deus, pedindo a Deus que você o ame mais, que você o conheça mais. Terceiro, fazendo algo nos bastidores sem que ninguém saiba, fazendo algo que não vai trazer reconhecimento. Escolha o bastidor. Escolha fazer algo que não traga glória ao seu nome. Escolha. Se você precisa ser tratado nessa área, então de forma intencional, escolha servir no estacionamento, escolha servir na recepção, escolha servir como hold, escolha servir em áreas que não tem glamour. E transforme, em último lugar, toda e qualquer tarefa em um ato de louvor e adoração ao Senhor. Dessa forma, você vai aprender, assim como o apóstolo Paulo, a servir a Deus com todo o seu coração. E nesse sentido, eu quero orar por você. Pai, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, a desenvolver esse amor pelo Senhor, Pai, e a te servir de todo o coração. Mais do que com funções, talentos, habilidades, técnicas, que essa pessoa te sirva, Deus, com todo o coração dela, Pai. Abençoa ela em nome de Jesus, aumenta o amor dela pelo Senhor, corrige as motivações, as intenções e faça com que toda e qualquer tarefa que ela esteja envolvida se transforme de fato, Pai, em louvor e adoração ao Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Você conhece alguém que precisa ouvir esse devocional? Compartilha com todo mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.